Você terminou o seu livro e agora precisa de feedback. Mas aí surge aquela dúvida. Leitor beta ou leitor crítico? Tem gente que acha que os dois fazem a mesma coisa. Mas a diferença entre eles pode ser o que define se o seu livro vai melhorar ou vai continuar cheio de problemas. Hoje eu vou te explicar a diferença entre leitor beta e leitor crítico, quando usar cada um e principalmente como encontrar o melhor para o seu livro. Olá, eu sou a Penina Baltrucci, eu sou escritora de thrillers e já trabalhei com leitores betas e leitores críticos, inclusive sou uma leitora crítica. Já recebi feedbacks valiosos e também já caí em ciladas que não ajudaram em nada. Então, se você quer saber qual desses leitores pode realmente fazer a diferença no seu livro, fica comigo até o final desse vídeo. Um leitor beta é uma pessoa que leu seu livro antes da publicação para te dar um feedback geral sobre a história. Ele te diz se a trama prendeu a atenção, se os personagens foram cativantes e se teve alguma coisa que incomodou ele durante a leitura. Ele é como um leitor comum que te dá uma visão honesta, mas sem um olhar técnico ou aprofundado. O leitor crítico é um profissional pago para analisar sua história de forma detalhada e técnica. Ele vai avaliar não só se o livro está envolvente, mas se a estrutura narrativa funciona, se os diálogos são naturais, se o ritmo está adequado, entre outros aspectos. Enquanto o leitor beta te dá uma opinião baseada na experiência dele de leitura, o leitor crítico ele vai te dar um diagnóstico técnico do que pode ser melhorado. Resumindo, então, um leitor beta é um leitor comum sem experiência técnica que dá um feedback espontâneo baseado no gosto pessoal e não cobra pelo serviço. Ele é muito útil para testar o impacto da história no público. O leitor crítico, ele tem conhecimento técnico sobre narrativa, ele analisa estrutura, personagens, ritmo, coerência, etc. E o seu serviço profissional é pago. E ele é ideal para quem quer uma análise profunda antes da revisão final. Use um leitor beta quando você quiser saber se a sua história está fluindo bem para um leitor comum, quando você precisa de um feedback geral sobre a trama, os personagens, e quando você quiser testar o impacto emocional da sua história. O leitor crítico você vai usar quando você quiser uma análise detalhada e técnica da sua escrita, quando você precisar identificar falhas na estrutura narrativa e se você estiver disposto a investir em uma avaliação profissional para melhorar o seu livro. Ah, mas onde eu encontro um leitor desses? Leitores betas. Você encontra em grupos de escrita do Facebook, do Discord, em comunidades literárias. Você pode usar até os seus amigos que gostam de ler, mas tem que ser o seu gênero. Já os leitores críticos, esses com experiência na área, você encontra, por exemplo, em plataformas como LinkedIn, redes sociais de escritores e por aí vai. E já deixa aqui nos comentários para eu saber se você já fez algum tipo de leitura crítica ou leitura beta e se eles te ajudaram. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, porque toda semana eu coloco um vídeo novo para te ajudar a melhorar a sua escrita. Fui!